Vamos falar um pouco sobre cultura do cancelamento, fake news e como o cristão deve se portar no meio de tudo isso? Roda a vinheta. Só uma conversa, resumo, todos os textos, toda a parte de desenvolvimento, vocês podem ver, o link vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo ou na bio do Instagram, se você estiver vendo no Instagram, vai ter o link para o nosso blog, onde eu tenho o texto completo, com todas as passagens bíblicas, com todos os destaques, para se você quiser se aprofundar nessa meditação, tá bom? Um mangá, que depois virou anime e até filme, chamado Death Note, que significa o caderno da morte, por assim dizer. E o personagem encontra esse caderno, que pertencia a um demônio ou um espírito de morte, e toda vez que ele escrevia naquele caderno o nome de uma pessoa, essa pessoa viria a morrer muito rapidamente, daqui a alguns dias, ou da forma que ele escreveu, né? Então, com isso, ele tinha a intenção de assassinar indiretamente, escrevendo no papel, naquele caderno, o nome de vários assassinos, vários criminosos, para que o mundo fosse melhor e ele fizesse o bem, né? E a gente tem situações muito semelhantes hoje acontecendo no nosso dia a dia, que é a cultura do cancelamento e a cultura das fake news, a propagação de notícias falsas ou notícias distorcidas, né? Onde as pessoas estão constantemente vigiando umas às outras ou esmiuçando, escafunchando o passado uma da outra para descobrir podres, para descobrir coisas que não são populares, besteiras que às vezes a gente fala, publica, coisas que fazem parte do histórico imaturo de uma pessoa e assim por diante. E a propagação de notícias distorcidas ou narradas de um jeito que favoreça a ideologia A ou B, né? E essa cultura das fake news e do cancelamento, elas fazem parte de todos os espectros políticos. A esquerda, a direita, os conservadores, os liberais, todos passam por esse pecado, por essa falha, por essa cultura. E onde é que fica o cristão no meio de tudo isso? Bom, as pessoas têm feito, através dessa cultura do cancelamento, denúncias, abrindo reclamações, denunciando certas celebridades ou semi-celebridades para os seus patrocinadores, dando print em certas conversas particulares para mandar para os empregadores dessas pessoas para que elas percam o emprego. Enfim, existe todo um esforço e verdadeiras forças-tarefa organizadas virtualmente para divulgar notícias falsas ou distorcidas e também para cancelar, para manchar a reputação, assassinar a reputação de pessoas e perante a comunidade virtual e afetando a vida real de todas elas, né? Onde é que fica o cristão nessa interface? Bom, a Bíblia ela não prevê o smartphone, ela não prevê a internet, mas ela prevê desde sempre a natureza humana e como a natureza humana se comporta, como ela, na sua natureza caída, busca muitas vezes o mal do próximo e dizendo que está fazendo o bem geral, né? Vamos dar uma olhada nos últimos dias de Jesus, né, nos últimos momentos de Jesus, como é que se comportou um determinado grupo que acompanhou a carreira dele de perto, o ministério dele de perto, que são os mestres da lei, os fariseus, né, os sacerdotes e chefes dos sacerdotes e também os líderes judeus. Esse grupo, vamos chamar desse grupo apenas de grupo ou grupo político-religioso, que se sentia diretamente atingido por aquilo que Jesus estava pregando, né, o reino de Deus. A gente vê o comportamento deles o tempo todo vigiando aquilo que Jesus estava dizendo, aquilo que Jesus estava falando, todos os comportamentos de Jesus sendo analisados minuciosamente para ver se pegavam alguma coisa que desse para usar ou distorcer contra ele. Quando não, estavam utilizando de fake news, estavam utilizando de afirmações falsas perante o sinédrio, perante a sociedade, para tentar incriminá-lo, né? O tempo todo eles vigiando muito de perto, super interessados na vida de Jesus, não pelo que ele estava falando e fazendo, mas como utilizar isso para derrubá-lo, né?
Nós também encontramos eles falando de buscar incessantemente uma oportunidade de prendê-lo, uma oportunidade de matá-lo longe da vista do povo, porque eles sabiam que a maior parte das pessoas considerava Jesus um profeta e o seguia e o admirava. Eles não queriam esse tipo de impopularidade. Que estranho, né? Eles não queriam sujar as mãos, mas eles queriam que Jesus fosse preso, morto, queriam o mal para Jesus. E eles chegam a pagar pessoas, está lá em Lucas capítulo 20, dá uma lida, eles chegam lá a pagar para as pessoas irem testar Jesus e fazer pegadinhas verbais com Jesus para ver se Jesus deslizava, se ele se incriminava ou se ele entrava, se ele se enrolava e acabava dando brecha para ser preso, ser condenado, incriminado, enfim. Eles ficavam pagando pessoas para ir atrás de Jesus, né? Para verdadeiros financiadores de discórdia, de armadilhas, né? E para tentar arranjar uma desculpa para pegar Jesus. Eles chegam a apelar para o Estado, eles vão até Pilatos, levam Jesus, né? E acusam falsamente de várias coisas, de causar revolução popular, de tentar tomar o reino, enfim, existem várias coisas graves que são acusadas perante Pilatos. Eles tentam usar o Estado para terceirizar a injustiça que eles estavam arquitetando e financiando desde o princípio. Eles só não queriam sujar as mãos de sangue, mas as mãos já estavam sujas desde o começo, desde que eles começaram esse plano. Quando não dá certo para fazer perante as autoridades, porque Pilatos e Herodes falam, eu não encontro nada contra Jesus, né? Não sei porque vocês estão trazendo ele para mim, né? Quando eles não conseguem legalmente fazer Jesus ser preso e morto, eles apelam para o popular. Eles tentam apelar para as massas, inflamando, colocando a massa contra Jesus, criando uma campanha nos bastidores para que as pessoas que estavam ali assistindo o julgamento e a execução dos presos ali em Pilatos pudessem se sentir inflamadas contra Jesus. Então havia uma verdadeira campanha de cancelamento, de fake news, de iniciativa para botar a turma contra Jesus, né? E nessa hora eles tornaram, como a própria narrativa fala, eles tornaram o crime em espetáculo. Eles transformaram, muitas pessoas que estavam ali foram inflamadas para transformar a crucificação e a condenação daqueles criminosos, entre os quais injustamente Jesus, em um espetáculo de morte. E essas pessoas estavam inflamadas, torcendo para isso, né? Que estranho, não faz um paralelo com os dias de hoje? E nessa hora o barulho superou a razão. Nessa hora o barulho superou o julgamento justo, né? E agora, a partir desse momento, virou uma avalanche. Você não consegue mais conter uma avalanche depois que ela começa. Você não consegue mais conter as pedras de volta no lugar. A partir daí entrou no piloto automático da injustiça, do justiçamento, e aí, a partir daí, Pilatos tentava argumentar e as pessoas falavam, crucifica! E ele trazia mais argumentos e o pessoal gritava cada vez mais alto, crucifica, ao ponto das massas do povão que estava ali começar a se revoltar e ter quebradeira nas coisas. E ele falou, bom, para não criar antipatia com o povo e não insuflar uma revolução, né, um quebra-quebra aqui, eu vou ceder. E nessa hora a Bíblia diz, e a gritaria venceu. É essa frase que está lá, a gritaria venceu. Então, o pessoal que estava ali, o grupinho político-religioso que a gente citou, eles estavam dispostos a mentir, a dar falso testemunho, a cruzar todas as leis judaicas que eles mesmos juravam defender para acabar com a reputação de Jesus. E eles chegaram a comprar o silêncio e a mentira dos soldados romanos que testemunharam a ressurreição. E a gente vê que eles viram o anjo que chegou lá e eles ficaram atônitos. E quando eles foram contar para as autoridades judaicas, eles falaram, digam que roubaram o corpo e não que Jesus ressuscitou. Digam que mintam. E se as autoridades questionarem vocês, os seus chefes romanos questionarem vocês, a gente mesmo vai lá e vai dar falso testemunho e vai dizer que ele foi roubado. Então, essas pessoas estavam, esses tais líderes religiosos que estavam simplesmente protegendo, como eles mesmos dizem a Pilatos, protegendo a sociedade de mais mentiras, né? Passaram por cima de todos os limites morais que eles estavam jurando defender, né? Então,
eles compraram silêncio, eles compraram a traição de Judas, né? Eles financiaram a traição de Judas, eles passaram por cima de tudo em prol do bem maior, que era, na verdade, o bem maior deles, para proteger o poder político-religioso deles, né? Então, tem muito defensor do bem que está fazendo muito mal por aí, e a gente, como cristão, não pode ser um deles. A gente não pode esperar das pessoas que não têm compromisso com o reino de Deus, mas nós, sim, nós temos que ter. Então, algumas dicas para você. Não repasse, não reforce campanhas de fake news, correntes, hashtags, não suba hashtags contra esse, contra aquele, a favor. Não existe ódio do bem no reino de Deus. Todo ódio é homicida. Aquele que odeia é homicida, está escrito na Bíblia. Então, não existe ódio do bem, não existe um ódio bom contra A ou contra B. Ódio é ódio, né? A própria Bíblia diz para a gente orar a favor daqueles que nos perseguem, orar pelas autoridades, independente se ela é justa ou injusta. Então, nós não temos desculpa para ter ódio do bem, né? Não gaste tempo procurando defeito, trincas na santidade dos outros. Mesmo porque se você procurar, você vai achar. Nós somos pecadores, todos pecamos e carecemos da misericórdia de Deus e somos falhos, pecadores. Então, se você procurar, você vai achar no outro. Mas o mais interessante é que se você procurar, você vai achar em você, em mim, em várias pessoas. Você vai procurar e vai achar. Só que o interessante é que quando chegar o grande dia, quando você tiver que prestar contas da sua vida para Deus, você vai ser chamado a atenção pelas suas trincas na sua santidade, não pelas trincas dos outros, né? Antes de atirar a primeira pedra, vamos dar uma olhada se a gente não tem um monte de pedra atacada na gente, se a gente já não tem um teto de vidro, né? Então, antes da gente julgar o outro, vamos prestar atenção, porque com o critério que você julgar o outro, você vai ser julgado, né? A tortura, com razão, é proibida de ser divulgada pelo cristão, aplaudida pelo cristão. Jesus foi preso e torturado, então isso nos leva imediatamente à abolição de qualquer tipo de tortura, né? A gente não apoia a cultura da tortura, né? E nem torturadores, e nem nada parecido com isso. Porém, tem muita gente que é contra a tortura, mas é a favor de fake news e cancelamento. Então, só que o cancelamento e a fake news foi justamente o que levou Jesus a ser torturado. Portanto, é toda uma arquitetura desse grupo político-religioso, nessa maldade bem tramada e financiada, que levou Jesus a ser preso pelas autoridades e morto injustamente, né? É claro que com isso ele trouxe a salvação para todos nós, mas essa cultura do cancelamento e de fake news é muito mais abominável, se você for parar para olhar do ponto de vista do que Jesus sofreu, foi porque ela foi a causa raiz dele ser preso e torturado. Então isso também não pode fazer parte do nosso dia a dia, né? E, por último, não se preocupe em cancelar o mal, mas em propagar o bem, porque o mal cancela a si mesmo. E isso a gente já sabe, está na palavra, o mal cava a própria cova, né? Não existe injusto que continue prosperando eternamente. As reputações serão manchadas com o tempo, porque o tempo vai expor, não há oculto que não venha a ser descoberto, está escrito na Bíblia. Então, não se preocupe em correr atrás, principalmente dos outros. Busque a sua santidade, busque o seu comprometimento com Deus, a sua intimidade com Deus, e saia desse ambiente de cancelamento, de cultura de propagar fake news, sabe, aquelas correntes de agora o povo acordou, agora a casa caiu, agora pare de compartilhar esse tipo de coisa. Ore pelos seus governantes, ore pelo país, ore até inclusive por aqueles que você considera que são execráveis, né? Para que haja uma mudança, para que haja algum tipo de sabedoria, né? Nós temos que orar pelos nossos inimigos, está escrito na Bíblia, por aqueles que nos perseguem. Lembre-se, a igreja, ela não persegue. Normalmente, na Bíblia, quando os cristãos estão fazendo a coisa certa, eles estão sendo perseguidos. Eles não oprimem, eles normalmente são oprimidos. Então, compre o reino de Deus e aquilo que vem com o reino de Deus, que é, talvez você seja perseguido por não perseguir, talvez você seja oprimido por parar de oprimir, mas vale a pena se você perseverar até o final. Jesus mesmo diz que nós chegaremos lá e vamos herdar o reino de Deus e vamos comemorar com Ele, porque nós fizemos aquilo que Ele nos pediu, tá bom? Fiquem com Deus, que Deus os abençoe,
que livre você dessa mania de julgar os outros, de perseguir os outros, e abençoe o seu lar, abençoe a sua família e nos dê a paz que excede o entendimento humano, que não depende de circunstâncias externas, e que nós, cheios do Espírito Santo, possamos buscar ativamente, proativamente, a estar em paz e não correndo atrás do mal do outro, do assassinato de reputação dos outros, da busca de falha nos outros. Porque as nossas, a gente esconde bem, a gente sabe justificar, mas perante Deus, todos nós temos trincas. Tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima.